Bom dia, irmãos. Como é que tá? Todo mundo beleza? Todo mundo feliz? Tem alguém cansado aí, não? Não é por isso que quando a gente chegar e falar assim, tem alguém cansado aí? O pessoal não respondia, então levanta aí, vamos sem polichinelo. Primeiro é meu, o resto é seu. Não é? Se você só para acordar. Como é que está? Todo mundo tranquilo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ô, irmãos, vamos fazer uma oração? Deus, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, Deus, por mais um dia de vida. Nós te louvamos, ó Deus, por estar na tua casa. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. É o motivo que nós estamos aqui. E no estudo dessa manhã, Pai, que nós vamos discutir, já temos trabalhado dele durante esses domingos. Ele nos coloca, ó Deus, como discípulos do Senhor e nos ensina a ser um discípulo melhor, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de servir o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, dessa vez agora, o pessoal aqui, ó, o pastor, o Paulo, o Rubens, o Walter, está acostumado a dar estudo o tempo todo, né? Eu tenho um tempão que eu lecionava para os adolescentes, depois algumas aulas para os jovens, e depois tem um tempão que eu não venho para a parte de ensino. E lógico que a gente perde um pouco o pique, né? E nós tivemos uma semana cheia, e eu vi aqui nesse estudo uma coisa muito tranquila. Esse estudo fala ali, dá para ver direitinho, não dá? Eu fiz esse slide meio na correria, os privilégios do discípulo. Dessa apostila nossa que fala da jornada dos discípulos. Então, se a gente pegar aqui no primeiro ponto, a gente vai ver que esse estudo, basicamente, eu acho que qualquer um de nós que vier, que for fazer esse estudo, ou que for ler esse estudo, vai assim, não, isso daqui tudo eu já sei. Porque é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia esse estudo. E aí, o que eu vou fazer? No final, a gente vai fazer aquela discussão das questões, mas eu gostaria que, e vou interagir com vocês, nós vamos ler vou passar assim, irmão, lê aqui e nós vamos discutir, beleza? Vai ser tentar fazer mais dinâmico. Se não funcionar, depois a gente muda a estratégia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 4:19. Ô, Hélio, você pode ir passando para mim, Hélio? Parece que não está funcionando aqui, não. Conceição. Eu? Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Aqui, a introdução aqui, assim, ao tomar a decisão de seguir a Jesus, tornando-se um discípulo dele, como é a vida do discípulo a partir de agora? Aí vem as verdades bíblicas. Primeiro, Deus tem um projeto especial para a sua vida. Você vai ler essa parte aqui para mim, meu irmão? Vamos acompanhar, gente? Deus tem um projeto espiritual para a sua vida. Todo discípulo de Jesus foi chamado para um projeto de aperfeiçoamento espiritual. O projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. Trata-se de um processo de santificação do nosso caráter. Deus deseja substituir os defeitos do nosso caráter pelas virtudes de Jesus. Por exemplo, Deus quer substituir a minha soberba pela humildade de Cristo. O alvo final de Deus é que cada discípulo seja perfeito, igual a Jesus. A formação espiritual é o alvo da salvação, até ser Cristo formado em vós. Tem um camarada na Bíblia, que é Paulo, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Deus tem a intenção de que nós sejamos parecidos com Cristo, Paulo ele teve a ousadia de falar assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a partir do momento, acho que eu vou fazer só uma síntese, que não está nem muito aqui no texto, mas assim, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceitou Jesus, a gente já foi alcançado, é uma graça imerecida. A partir do momento que eu fui alcançado, eu vou gozar de privilégio, não vou? O que nós estamos estudando é isso. A partir desse momento, eu estou gozando de vários privilégios. Um dos privilégios, eu sei que igual o Walter fala, apesar de mim, eu sou salvo. Apesar de mim, eu sou salvo. Essa graça
eu não mereço, e não tem nenhum de nós. E o texto, eu vejo aqui que o tempo todo fala você, você, você. Eu não gosto muito dessa expressão você, que quando eu estou, eu ou alguém está pregando aqui, fala assim, você, vocês, fica parecendo que está se excluindo. E, na verdade, é nós. Eu acho que onde tiver você, ele entenda nós, sempre entenda nós. Então, nós, apesar de nós, é Deus que escolheu. Ah, eu sou bonzinho? Não faz diferença. Eu faço boas obras? Não faz diferença. Eu sou bonito? Eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou cor mais escura, meu cabelo é bom, é ruim, não interessa. O importante é que Deus escolheu você e a diferença vai estar no seu coração e no seu caráter a partir desse momento. Então, o primeiro privilégio é salvação em Cristo. Agora vem as responsabilidades, que é o desenvolvimento dessa salvação. Aí eu não vou falar, lógico que o estudo aqui não vai falar sobre a questão da santificação, não é esse o objetivo. O objetivo é tratar da santificação, mas pensando na questão do discipulado. Então, quando a gente assume esse caráter de Cristo, Jesus ele veio e ele começou a pregar, e foi 3 anos aí de pregação e gente convertendo. Depois os discípulos e nós, por herança, estamos com essa responsabilidade aí. A igreja só vai crescer se a gente pregar. Não tem outra forma. Não é anjo que vai descer e vai anunciar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ontem, por exemplo, foi sexta-feira, eu estava num intervalo ali, comecei a ver alguns videozinhos rapidinho, aí foi minha menina que mandou o negócio do Billy Graham, aí eu li, e aí sabe que o negócio você gira assim, aí vem um negócio que tem nada a ver, aí, se você ficar mexendo ali o tempo todo, você vai olhar uns vídeos o dia todo, porque um puxando o outro, aí puxei um lá, que foi o Lima Duarte, fez 95 anos, e ele fazendo uma retrospectiva de todos os papéis que ele fez, tal, e aí no final lá ele falou assim, eu tenho que agradecer minha mãe, porque minha mãe que me incentivou a ser ator, tal, e no final ele fala que o nome Lima Duarte dele é em nome de uma entidade, alguma coisa assim, que a mãe dele cultuava, e ele batizou esse nome. Aí eu pensei, uma vida de sucesso, o cara mostra que é rico, uma vida de sucesso, e no final, não tem salvação, não tem os privilégios que nós temos. Está a obra, como ele falou, a obra dele lá está a televisão. Enquanto existir humanidade, a obra dele vai estar aí para alguém ver. Ele vai passar. Aí eu tive a curiosidade, falei assim, rapaz, um cara desse, será que alguém já teve coragem de chegar perto dele e evangelizar ele? Aí eu peguei, mandei um textozinho para ele lá, não sei se você vai ler não, segui ele e mandei um texto lá, ó, parabenizando ele pelo aniversário, chamando ele de senhor, e depois lá no final eu falei assim, coloquei Senhor, em letras garrafais, que o Senhor Jesus, que a bênção da salvação te alcança. Lá. Se ele vai ler, a assessoria dele vai ler, não sei. Mas a responsabilidade é nossa de anunciar, eu não sei. Eu tenho dificuldade de sair todo dia anunciando, tal, mas uma das coisas que a gente pode fazer é testemunhar primeiro com a nossa vida. Testemunhando com a nossa vida e depois, logicamente, falando. Porque se a gente não falar, se não há quem fale, vai ter alguém para ouvir? Não tem, né? Então, é nossa responsabilidade. Então, contextualizei aí mais ou menos, que assim, nós temos uma responsabilidade. A primeira responsabilidade é anunciar. A gente vai ver aqui, quando a gente torna discípulo, aí, passa para a sua esposa aí. Para ler lá? É. Não consigo, não. Não? Eu posso chegar pertinho. Não, eu te empresto o computador aqui, ó. Ah, então tá bom. Paulo também vai ler, você está achando que não vai ler, não? Vamos lá, gente, acompanha comigo aí. E aqui, ó, rapidão. Embora cada um vai falar, todo mundo tem a liberdade de falar, beleza? Tá bom? Cadê o Carlão que gosta de falar? Carlão, você está muito mudo, pode falar. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Deus é quem produz a santificação e o crescimento espiritual. Mas é necessário que você se disponha a buscar a santificação. Romanos 6,19, 2 Coríntios 7,1. Esta busca pessoal requer o uso dos recursos espirituais que Deus lhe disponibiliza. A palavra de Deus, a oração, o poder do Espírito Santo, os sacramentos, os dons espirituais. Você é responsável por sua santificação e pelo seu crescimento espiritual. Filipenses 2,12, Gálatas 6, 7, 9.
Você deve se esforçar para manter e alimentar a sua vida espiritual. Vamos ler os textos, rapidão? Ô Paulo, lê para nós aí Romanos 6,19. E Isabel, lê para nós Filipenses 2,12. Carlão, lê para nós Gálatas 6, 7 a 9. Coríntios. Não, Coríntios, lê em Coríntios também. Pode passar para a Mara aí. Não, o texto primeiro. Quem pegou aí Romanos, pode ler. Romanos sou eu. Romanos 6, 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerá agora os vossos membros para servirem à justiça com a santificação. Lembra desse texto aí, é o próximo texto. Coríntios. Conceição. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Quem é o próximo? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Próximo. Carlos. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O primeiro texto que Paulo leu aí, o que fala aí, Paulo? Você fechou? Presta atenção. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza. Aí, só tem aí. Olha só. Oh, por que eu estou usando o microfone, né? Aqui, a gente viu o texto aqui, o texto fala assim, ó, de uma parte da nossa vida, que ali, ó, quando a gente não tem compromisso, não tem responsabilidade, quando a gente não conhece o Senhor, então a gente, vou usar a linguagem aí, se entrega de corpo e alma às paixões mundanas. Então as pessoas fazem, regozijam, ficam, dá o melhor dela, vira a noite, aquele negócio todo. E aí, o que o texto fala, que a gente vai estar percebendo? Que essa mesma paixão que o ser humano tem para fazer as coisas da vontade da carne, quando ela se converte, ela tem o quê? Matar essa vontade da carne e começar a fazer o quê? Diferente. Com o mesmo empenho, ou com mais empenho agora, fazer as coisas do Espírito, fazer as coisas do novo convertido. O texto que a Isabel leu fala o quê, Isabel? É a lei da semeadura, né, Paulo? Eu sei o que você resume no seu texto todo aí agora, Paulo? É aquilo que você falou mesmo, né? Antes de sermos, ter o privilégio de receber a graça, de ser chamados pelo Senhor, a gente tinha toda a dedicação, a gente tem todo o empenho em fazer a maldade, né? A impureza em função da maldade para a maldade. Uma vez convertidos, uma vez alcançados pela graça, nós devemos fazer ainda com mais esmero as coisas para o Senhor, dedicar para o Senhor. Isso aí, pode passar para a Mara ali aí. Alguém quer complementar alguma coisa dessa parte aqui? Vai lá, Mara. Verdades que você precisa saber. Você não. Eu sei, está certinho. Você obedeceu ao chamado de Jesus e passou a ser o seu discípulo. Você passou por profundas e sobrenaturais mudanças espirituais. Você, a partir dessa decisão,
é uma nova pessoa chamada para viver um novo projeto de vida. Vejamos algumas. Você é uma nova criatura. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Você que está em Cristo é uma nova criatura, isto é, alguém que passou por um novo nascimento ou por uma regeneração espiritual. João 3:3, Tito 3:4-7. Você morreu espiritualmente para o tipo de vida errada que levava. Agora você viverá para agradar a Deus. Colossenses 1:10, 3, de 1 a 11. Lê para nós aí, Conceição. Conceição é a nossa leitura bíblica. Não, Colossenses. Colossenses 1, 10. E depois você leu 3 do 11. Não, só lê só o 3. 1:10, desculpa, 1:10 só. 1:10. Nesse texto, esse bloco aqui que a Mara acabou de ler, a gente já discutiu ali no início, né? No anterior. Tanto que eu lembro agora porque que eu pedi para não ler Coríntios, porque já estava ali já. Então, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que todas se fizeram novas, né? O que você falou é muito, muito sério. Eu vejo o Walter, ele bate muito essa questão também. Tem hora que eu falo assim, eu acho que eu fico preocupado. Estou deixando você doido. Quem está aí, estou indo andando, tem que me acompanhar lá. Esse negócio da gente receber as pessoas da forma como está correto. Agora, essa é uma preocupação mesmo, porque quando a pessoa chegar aqui dentro, ela tem que se sentir constrangida a mudar de vida. Agora, se ela chega aqui dentro e as pessoas aceitam ela da forma como ela está, no sentido de conformar com o pecado dela e não fazer mudança, não provocar mudança nela, é complicado. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui, que fala sobre o processo de conversão. Quando a pessoa converte, aí vai falando de algumas características. Quando eu era mais novo, eu via o pessoal chegar aqui, principalmente novo convertido, arrepiava, chorava, num louvor chorando, e eu ficava numa tristeza, porque assim, eu fui criado lá evangélico, igual o pastor Tiago falou semana passada, eu recebi entre aspas aí, eu recebi a salvação, eu falo entre aspas porque assim, não é a forma correta de falar. Então, o pastor Tiago falou semana passada, que quem nasceu no lar evangélico, ele recebeu a salvação em doses, então ele não teve esse impacto grande. E a pessoa que está lá no mundão, na hora que ela converte, ela chega, ela fica numa sede de ler a palavra, numa sede de falar, ela não consegue ficar com a boca fechada, porque ela quer o tempo todo ficar falando de Jesus, porque ela sentiu uma transformação, e a alegria da salvação é tão intensa dentro dela, que ela não aguenta segurar aquilo só para ela. Aí ela quer externar. E nesse externar, o que ela faz? Ela vai, toda oportunidade que ela tem, ela vai começar a falar para todo mundo, e a gente percebe a mudança da pessoa. Só que o tempo vai passando, e se essa pessoa ela não tiver cuidado, e se a igreja não tiver uma igreja avivada, o que acontece? Uma pessoa muito quente no lugar que está frio, o que acontece? Ela vai esfriar, daqui a pouco, a gente vai ver das responsabilidades de ler a Bíblia, orar, tal. Aí a pessoa começa já a não ter aquela tanta vontade de ler a Bíblia, começa a não ter tanta vontade de orar mais, aí daqui a pouco está igual qualquer um. E aí, quando eu falo qualquer um, é crente que não tem responsabilidade, que não vive essa euforia das boas novas da salvação. Verdade, verdade mesmo. E eu até estou achando estranho, esses dias eu vi, Isabel tinha comentado de uma mulher que teve câncer, esposa de um camarada aí que é famoso, aí depois eu vi um outro lá chorando, que cantaram uma música lá, não lembro qual música que é, que eu sou ruim para negócio de música, aí ele arrepiou todinho, nossa, essa música, quando eu estava lá com câncer, sentado, quase desenganado, como é que é o nome do cara? Otaviano alguma coisa. Aí eu estava lá, aí quando eu ouvi aquela música, aí ele começou a chorar. Só acontece, aquela empolgação ali, a minha preocupação dependendo do ambiente que a pessoa está, ela começa a absorver a frieza e
em vez de crescer, ele vai falar do genuíno leite. Essas pessoas que estão com essa empolgação toda, ela não tem bagagem, né, Carlos? Carlos que é antigão aqui. Então, ela não tem bagagem. Ela precisa do leite. Se ela não tiver um bom discipulado, o que vai acontecer? Vai ficar como se fosse aquela semente lançada lá no terreno ruim ou sobre a rocha, não vai ter raiz. E qualquer vento, doutrina ou qualquer problema que ela enfrentar, perde o foco. Pode ler, por favor? Ô, gente, eu acho que eu estou... Tá bom assim? Tá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, aí é no sentido da busca de santificação. O Paulo, passa o próximo aí, já pode ler. Muda aí, Hélio, para nós. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Não, mas estou seguindo a sequência lá, então. Deu seu projeto? Não, você leu a tela branca, não foi não? Espera, estou voltando. Espera que eu... Não, está para trás. Aí, você vai ler isso aqui. Tá. Você está justificado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificar é considerar e declarar uma pessoa justa ou inocente. Por causa do sacrifício de Jesus em seu lugar e mediante a sua fé, Deus declara que você está absolvido e inocentado de toda e qualquer condenação espiritual. Atos 13:39 e Gálatas 2:16. Em Cristo, você está livre de qualquer acusação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Explica para nós aí, Paulo. Isso aqui já está autoexplicado aqui, né? Se nós somos justificados por Deus. Aqui tem até uma expressão que fala jurídica, né? Porque aquilo que estava sobre nós foi imputado a Jesus. Então foi Ele quem nos justificou, né? E Ele nos tornou uma pessoa justa e inocente. Não existe virtude nenhuma em nós, mas tudo foi feito através de Jesus Cristo. Eu não lembro quem deu um estudo uma vez para nós aqui, eu não sei se foi aqui embaixo ou se foi com os adolescentes lá em cima. Aí a pessoa usou a analogia de uma lupa. E aí ele falou assim, quando Deus olha para nós, Ele logicamente que vai ver a gente na nossa total imperfeição, porque o pecado nos corrompeu. Mas quando Ele olha para a pessoa regenerada, é uma analogia, gente. Se eu estiver falando alguma coisa aí, você pode corrigir também, se não estiver entendendo meu raciocínio. Quando Deus olha para nós como pessoa regenerada, Ele não olha segundo as nossas imperfeições, Ele olha nós através da lente da salvação do Filho dEle. Então, assim, quando Deus está olhando para nós, Ele está olhando para a gente como pessoa regenerada. Então, olha você vê que coisa bacana. Então, assim, eu que sou um cara perdido, não tenho nenhum mérito para ser salvo, Deus olha, me salva através do sangue do Filho dEle, e quando ele esse amor tão grande que Ele tem por mim, Ele não fica olhando para mim segundo as minhas perfeições. Eu até, não sei se a gente vai falar um pouquinho mais na frente, se vai dar tempo, quando eu estava assim, na fase da adolescência, adolescente erra muito, né? Então eu errava muito, e às vezes eu ia para o culto, o pastor pregava, eu não entendia nada. Rapaz, eu ficava assim pensando, será que eu sou salvo? Aí, chegou uma vez, eu estava num estudo, que foi até a Vânia do Darcy, que era membro aqui da nossa igreja, ela deu um estudo lá, e ele pediu assim, levanta a mão aqui, quem nunca teve dúvida da salvação. Aí eu disse, dúvida da salvação, o crente não pode ter. Não pode ter, porque Deus ele não tem borracha para você, Carlão, você está salvo. Depois, Carlão, você está errando, então vou apagar. Deus não tem borracha de fazer isso, não. Deus te escolheu, você está salvo. A diferença vai ser os frutos, o processo de santificação nossa. Então, mas
a nossa fraqueza, tô falando da imutabilidade de Deus, não. Estou falando da nossa fraqueza. A nossa fraqueza, alguns momentos, pode fazer a gente pensar. Porque, se a gente pegar assim, ó, eu falo que tem muitos chamados, poucos escolhidos. Que tem muito joio no meio do trigo. Aí você fala assim, sabe que eu não sou um joio? Não, gente. Se você tem certeza da sua salvação, a fraqueza é inerente ao ser humano. Mas aí a diferença é, se nós estamos sentindo fraco, onde que tem que buscar fortaleza, fortificar? Em Cristo. Então, assim, se bater na sua cabeça ou no seu coração, fala assim, eu sou salvo, aí você pode afirmar, sou salvo em Cristo Jesus. Eu sei que eu não mereço, mas é Deus que me salvou. Concorda, gente? Concorda. Oi. Espera aí, fala no microfone aqui, que senão não fica gravado lá, fica um vácuo lá na gravação. Em relação a isso, ser a nova criatura, essa semana eu estava fazendo as coisas e eu ouvi pela televisão uma cantora. E ela, até, para mim, ela é a sósia da Marília Mendonça. E ela diz que ela é evangélica, ela é convertida. Mas com a situação dessa pessoa, é convertida e canta a música do mundo, né? E ela não é voltada, as músicas dela, para Deus. E várias outras pessoas que a gente conhece, que é do mundo artístico, que se diz evangélico e não faz assim jus, né, a isso. Então, essa dúvida cria-se na mente da gente, como que é essa salvação, então, essas pessoas? Porque se elas são salvas, como elas dizem que são, né, que pregam Cristo, mas elas cantam totalmente diferente disso. A certeza que eu tenho é o seguinte, aquelas pessoas que Deus chamou, no momento certo, Deus vai trazer, vai arrebatar elas. A gente vai ler um texto ali que Jesus fala assim, o que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar, ninguém. Então, assim, agora, assim, existe parece que virou modinha, muitas vezes, de pessoas famosas, assim, eu converti. Aí eu vi um tempo atrás, eu não vou falar, não vou saber quem que é, a pessoa converteu, mas não quer deixar de ser homossexual, e os programas lá, todos esquisitos. Tem um outro lá que disse que era crente, foi revelado no programa do Raul Gil como uma pessoa crente, cantando músicas de louvores, depois se transformou numa mulher. Então, assim, aí você vê, é os frutos. Se a pessoa ela é salva, algum momento vai ter aquele 360. 360 não, né? Não volta no mesmo lugar, 180. 180 na vida dela. Mas se ela não for salva, não adianta falar, eu conheço Jesus, porque quando chegar diante do Pai, o que vai falar? Jesus vai falar assim, filho, tchau, vai para o outro lado ali, para a esquerda, porque eu não te conheço, não. Mas eu cantei louvores, até na televisão. Filho, não te conheço, tchau. Não. Um texto que foi, né, mostrado ali, que é Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sim. Se uma vez salvo, para sempre salvo, não é isso que a gente crê? Isso não mesmo. É? Então, a gente tem que aperfeiçoar isso. Se ficou para trás, ficou para trás, porque acho que a conversão é mudança de mente. Eu me converti, então eu tenho que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. Né? E aqui deixa bem claro para a gente. Prosseguir. Acho que essas pessoas que falam que eu me converti, mas eu não vou mudar meu jeito de ser. Eu sou assim, a síndrome da Gabriela. Sou assim, nasci assim, cresci assim. Não, acho que se você converteu, você tem que mudar. Você tem que ser diferente. E eu vivi uma situação muito estranha essa semana no serviço. Eu tenho mania a minha mãe brincava que eu e minha mãe, nós somos britânicas, muito em cima do horário. Se eu atraso, eu fico extremamente nervosa. E eu sou assim, eu subo 10 horas certinho para tomar café, 15 minutos, 10h15 eu já estou na sala trabalhando. Meu horário de almoço é 1 hora.
1 hora eu estou lá, 2 horas eu estou cá. Aí você já falou assim aqui, você já mostrou para a gente que veio, então não precisa você mostrar mais nada. Então, bem-vinda ao meu mundo, eu sou assim. Sabe? E ela achou muito estranho, porque as meninas, às vezes, é 15 minutos, faz 20, faz 25, 1 hora de almoço, faz 1 hora e 15. Então, ela acha eu muito certinha. Aí ela virou para mim assim, esqueci que você é crente. Verdade, Paulo. Eu ia falar um negócio aqui, mas o tempo nós está avançando demais, então... Você é filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você recebeu Jesus crendo que ele é o Filho de Deus. João 12, 13. E todo aquele que recebe a Jesus nasce de novo e obtém o direito de se tornar filho de Deus. Gálatas 3, 26 e 1 João capítulo 3, versículo 1. Você passou a fazer parte da família de Deus. Efésios 2, 19. Você se tornou um herdeiro de Deus com todos os deveres e privilégios. Romanos 8, de 15 a 17. Essa parte fala muito no meu coração, sabe por quê? Às vezes a gente está no mundo aqui, e assim, independente se o cara vai viver 120, 180 anos, 200 ou 960 anos, igual Matusalém, passa. Porque assim, ó, o homem não, enquanto carne, não é eterno. Ele tem, igual o pastor Jeremias fala, nasce aqui e passa para a eternidade aqui, quem é salvo. Não tem como você esticar. Isso aqui passa. Na minha cabeça eu sou novo ainda, mas já estou com 50, filho. Então, 50, se a média do brasileiro é 78, tão frito. E eu só tenho 30 de pedágio. Entendeu? Mas o que acontece? A cabeça nossa, como a gente não foi criado para morrer, na cabeça nossa aqui, ninguém está vivendo pensando em morrer, não. A não ser que tenha um problema psicológico. Não é verdade? Então, a nossa vida, por mais que a gente passe por anseio, por dificuldade aqui, olha lá, ó, nós estamos vivendo, nós somos escolhidos, nós vamos viver esse período agora, certo que nós somos, herdeiros. Aonde a gente vai morar? Com Deus. E aí me fala aí, eu até já falei isso algumas vezes, nós vamos viver a eternidade com Deus. Aí na eternidade, tira aí 960 anos de Matusalém, quantos anos sobra da eternidade? E se eu tirar 10 milhões de anos da eternidade? Eternidade. Olha, você vê, às vezes as pessoas trocam os prazeres da carne, de viver com Cristo, pelos prazeres da carne. E os prazeres da carne é o quê? Uma fração de tempo, enquanto nós temos uma eternidade toda. Então as pessoas às vezes sofrem por dinheiro, por fama, se vendem por qualquer bens que é perecível aqui. Porque por mais que o ouro é duradouro, o ouro é não sei o quê e tal. O ouro é duradouro, mas você é duradouro? Então você pode pegar o ouro aqui e acumular o tanto que você quiser. Falar assim, eu vou investir em ouro, que o ouro não perde. Você morre amanhã, perdeu, filho. Perdeu. No caixão não tem gaveta, você nem vai levar isso para a eternidade. Hã? Perdeu, mané. Pode brincar com isso não, hein? Gente, vou correr mais um pouquinho. Vou passar para o próximo aqui. Já mudou aí? Vai lá, garoto. Não é você. Todo mundo vai falar. Não, vai lá. Não é você. Vai. Todo mundo só vai. É junto. Vai lá. É juntinho. Pode falar. Vai lá, cara. Esse é para ler esse? Pode ler aí, vai acompanhando. Muda aí para nós, Hélio. Pode começar? Pode. Você ganhou a salvação eterna e segura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as receberá da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatá-los. Jó 10, 27, 29. Bom. Se você foi salvo por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, você jamais perderá a sua salvação. Esta segurança não reside na sua capacidade de perseverar,
mas na imutabilidade de Deus. Romanos 11, 29, Filipenses 1, 6. Você pode se desviar na fé e ter dúvidas acerca da sua salvação, mas nada disso arrancará você da mão do Pai. Somente Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro e nos levar salvos para a eternidade. 2 Timóteo 1, 12, 4, 18. Como já citou os textos ali, eu não vou ler o texto agora não, para ganhar um pouquinho de tempo. Vocês estão me ouvindo aqui? Tá, né? Quem pode arrebatar uma alma da mão de Cristo? Quem? Ninguém, né? Então, se nós já fomos resgatados, ninguém vai tirar a gente. E olha, você pode se desviar da fé e ter dúvidas acerca da salvação. Eu tinha falado sobre isso. Pode ter dúvida, mas isso aí é por causa da nossa fraqueza, não por causa da imutabilidade de Deus. Pode passar para a Josane ali? Deixa eu mudar a tela aqui. Muda a tela para nós, a última setinha lá. Não. Isso. Aí você vai fazer os dois próximos aí. Você terá novos desejos. O novo nascimento implanta princípios da nova vida espiritual no coração do discípulo. A regeneração mexerá com a sua mente, suas emoções ou sentimentos e com a sua vontade. Vejamos algumas mudanças. Pode passar. Fome da palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, 2. Você é um cristão recém-nascido, e todo discípulo novo é um bebê espiritual. Ele deseja ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Ele sente a necessidade de ler, estudar e praticar a palavra. O seu prazer está na meditação da lei do Senhor. Salmo 1, 2. Você sentirá a fome da palavra de Deus. É verdade isso aí? É verdade? Por que você afirma que é verdade? Agora eu quero ouvir você falar. Peraí. Vai lá, quero ver você falar, vai lá. É verdade porque eu conheço a palavra desde que eu nasci na igreja. Só que eu acho que quando você nasce na igreja, você não tem é o que você falou, você não tem a conversão, assim. E durante muito tempo da minha adolescência ali eu fui desviada, até que um dia eu falei, não quero, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Jesus. E eu acho que ali foi o momento em que eu realmente me converti. Então, na hora que eu voltei, assim, eu não voltei dentro de uma igreja, eu voltei dentro do meu quarto. Então, todos os dias eu queria estar ali dentro daquele lugar, lendo, absorvendo o máximo possível. Se eu passasse um dia que eu não tivesse lido a Bíblia, para mim o dia estava errado. Eu tinha que voltar lá, podia ser 11 horas da noite. Se eu falei, caraca, não li a Bíblia, eu ia porque eu queria conhecer, eu queria ler o tempo todo. E a gente tem que tomar cuidado porque isso passa. Isso passa rápido até. Então, a gente começa a esfriar, começa a falar assim, hoje não tem problema que eu não li. Mas, quando você lembra daquele momento que Deus te resgatou, aí você quer voltar para aquilo de novo. Então, eu acho que é verdade isso, a gente tem fome mesmo. Quando a gente é novo convertido, inclusive ela falou ali de atores, de cantores que se convertem e não saem dessa vida. Eu não acredito que isso seja uma conversão, porque quando você se converte, você sente vergonha de estar naquele meio. Você sente vergonha de cantar música que não é de Deus, às vezes, porque você sabe, ninguém ao seu redor está olhando, mas Deus está sabendo do seu coração. Então, eu acho que não tem isso. Você se converte, você sente vergonha o tempo todo das coisas que são do mundo. Mudança de caminho. Vocês perceberam aí que ela deu um testemunho, deu uma explicação excepcional? Aí, ó. Gente, é isso mesmo. Quando a pessoa, quando ela é transformada, ela tem necessidade. E se o crente não tem vontade de orar, se ele não tem vontade de ler a Bíblia, pode ter certeza que tem uma coisa errada. Paulo fala um negócio muito importante. Quando eu sinto que estou fraco, é que eu estou forte. Quando eu acho que eu estou forte,
É aquele negócio, tu tá no pedestal, cuidado para não cair. Olha eu falando no microfone. Então acontece. A tendência de quem acha que é muito forte é cair. Porque eu estou bem, sou crente, sou crentão e tal. E agora a pessoa que se sente fraco, onde é que ele vai buscar a fortaleza dele? Aonde? Na palavra, na oração, na intimidade com Deus. E o desenvolvimento da salvação é intimidade com Deus. Se a gente não tem intimidade com Deus, a gente vai distanciando de Deus e aproximando do pecado. Inclusive, nós que cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente cai nesse esquema de esfriar, entendeu? E aí a gente fica muito vulnerável, né? Então, a pessoa realmente tem que estar buscando para poder cada dia mais se santificar. Eu estou muito fraca, eu não estou conseguindo orar. E uma irmãzinha mandou uma mensagem assim, você podia orar por mim aí? Aí a gente pensa assim, poxa vida, eu que falei que estava fraca, alguém quer oração. Primeiro eu tenho que orar para Deus me fortalecer, para me ajudar a irmã em oração. Pode falar. Eu não estou preocupado se não vou conseguir cumprir o cronograma, não, viu? E esse negócio da pessoa, né, falar assim, uma vez salvo, salvo para sempre, muita gente pega nisso, eu sou salvo, então começa a fazer tudo e fala, eu sou salvo mesmo, então não importa. Eu acho assim, que a pessoa, se ela é salva, ela não vai fazer mais nada. Ela vai procurar fazer só as coisas que agradam a Deus, andar nos caminhos, né, de Deus, e as outras coisas vai passar mesmo, né, igual a Isabel falou, né? E essa parte de falar, uma vez salvo, salvo para sempre, tem muita gente no mundo. Voltou e não quer saber de igreja mesmo. Vou passar para a Isabel? Pode falar, senhor. Eu gosto de escola, assim, que eu aprendo mais do que quando eu estou estudando uma lição. Eu acho interessante quando a gente lê a Bíblia, por isso que é importante ler a Bíblia. Quando Jesus comissionou os 70, ou os 12, quem estava no meio? Judas, ele expulsou demônio, ele pregou, ele fez milagre, ele fez de tudo. Mas ele era salvo? Ele não foi salvo. Então, fazer milagre ou fazer cura, o próprio Jesus fala assim, que quando ele voltar, ele vai falar assim, apartai de mim, porque eu nunca... mas nós pregávamos, nós curávamos, nós fizemos... Então, fazer isso não significa que você é salvo. Quem salva é Jesus. Você pode fazer o que você quiser, mas não for salvo, não adianta. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque os frutos vêm. Se vai ser bom ou ruim. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. Eu inspiro muito no Judas, porque ele era realmente um inimigo e estava no nosso meio. É isso mesmo. Então, vamos continuar aqui. Alguma dúvida nesse ponto, gente? Não, né? Foi bem discutido. Próximo. Necessidade de orar. Então o Senhor te ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Atos 9, 11. Junto com a fome da palavra, você sentirá a necessidade de orar. Você é obrigado a orar, pois a oração é o oxigênio para a sua vida espiritual. Você tem que orar incessantemente. 1 Tessalonicenses 5,17. Com perseverança, vigilância e gratidão. Colossenses 4,2. Você deve orar sempre, sem esmorecer. Lucas 18:1. Eu falando de novo. A primeira parte que a gente viu ali foi a questão da leitura bíblica. A segunda é a oração. A gente pode... Qual que é a diferença qual que é a diferença? Quais são os objetivos da oração e da leitura bíblica? Fala bem demais essa menina, gente.
mais atrás nós falamos sobre nos tornamos filhos. E filho se pensa no relacionamento com o pai. A leitura da palavra, na verdade, é Deus falando conosco, como filhos, e na oração nós falando com Deus, também mantendo um relacionamento com Deus. Então, é indispensável a leitura da palavra e a oração se quisermos nos relacionar com Deus. Na verdade, isso aí, todos os dois falaram muito bem. Se tiver só oração, é um monólogo, é eu falando, só eu falando. Mas eu não sei, se eu não leio a Bíblia, eu vou saber o que Deus quer de mim. Eu vou ter conhecimento da vontade de Deus sobre a minha vida, que é a Bíblia que vai mostrar para a gente. É o Espírito Santo que vai falar o nosso coração através da palavra. Agora, se eu ler a Bíblia no oro, tem uma coisa errada também. Então, é um monólogo do mesmo jeito. Né? E ler a Bíblia, tem muita gente que lê. Um exemplo, que nós estamos no projeto de leitura bíblica, inclusive minha leitura está atrasada, vou tentar colocar em dia para terminar ainda. Só que já tem gente aqui que já leu a Bíblia esse ano uma vez, o Carlos, pode citar, né, Carlos? E a intenção dele, ele quer ler a Bíblia, se ele pudesse, ele lia 10 vezes no ano. Então, assim, ler a Bíblia é importante. Igual para nós, além de ler a Bíblia como uma forma prática diária, a gente tem que meditar também na Bíblia. Tem que meditar. Às vezes a gente é falho. Eu sou muito falho lá em casa, questão de culto doméstico. Ela assim, Isabel chega cansada. Aí eu chego, um monte de coisa para fazer. E aí, quando a gente assusta, Isabel tem um negócio, ela e o Vitor tem um negócio lá que deu 10 horas, não interessa se está com fome, se toma banho, vai para o quarto, toma banho, já pula na cama e pronto, já apaga. Então, assim, é bem disciplinado com esse negócio de horário. Então, se a gente não tiver o cuidado, a gente não faz culto doméstico. Esses dias eu fui levar o Vitor lá na faculdade, aí eu cheguei na porta da faculdade e falei, rapaz, eu não orei com o Vitor essa semana nenhuma vez, o menino um jovem adolescente, e eu não estou orando com ele. Eu falei, Vitor, volta aqui, vamos orar aqui. Aí outro dia eu entrei no quarto dele e falei, Vitor, vamos orar aqui. Aí, às vezes eu até cobro, assim, Vitor, você está orando, você está lendo a Bíblia? Estou, pai. Mas eu não estou vendo, eu não estou participando com ele. Né? Então, é uma responsabilidade que a gente tem e a gente sente falta. Eu sinto falta, às vezes, de sentar com Isabel, orar. Questão de disciplina, não é vontade, não. Vontade, tem muita vontade, mas falta disciplina. E essas questões são as coisas que a gente tem que ter o hábito de fazer em casa. Né? Depois, quando o nosso filho é pequeno, a gente ia orar, colocava eles para contar a história e tal. Isso é importante porque, quando a criança estiver grande, ela não vai esquecer do que ela aprendeu, não. Às vezes, no culto doméstico lá em casa, meu pai fazia os cultos domésticos, eu dormia. Principalmente na oração da minha mãe. Minha mãe era igual a avó Hilda para orar. Começava a orar e esquecia de dar o stop lá. Aí, a hora que eu assustava, era pai chamando, vai deitar na cama. Né? Gilsane, qual que é o próximo tópico aí? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Tristeza? A lê esse daí também, para ganhar um pouquinho de tempo. Ah, não, deixa a Cida. A Cida fica muito calada. Já pode ler e explicar, Cida. Não, só vou ler. Tristeza e vergonha com o pecado. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Romanos 6, 21. Antes da sua conversão, você se orgulhava dos pecados que praticava. Agora, após o seu novo nascimento, você se envergonha do que praticava. O pecado lhe entristece e lhe envergonha. O pecado prejudica a sua saúde espiritual, pois agora você é luz do Senhor. Efésios 5:8, 1 João 1:5-7. Olha só, nós já até falamos um pouco sobre isso, mas assim, quando a gente está no mundo, ou quando a gente está afastado, que a gente está vivendo naquele momento de pecado lá, o que acontece? Você peca, você sente algum remorso por causa do pecado? Não. Principalmente o cara, quando é jovem, assim, de repente está pecando com uma menina bonita lá, vai contar para os amigos ainda, velho, tal. Ou então, quando acontece alguma coisa, ou de repente é desonesto num negócio, não, eu ganhei dinheiro para caramba essa semana. Conta como orgulho. Só que quando a pessoa é nova criatura, ela vai se envergonhar das atitudes que ela cometia antes. É o contrário, ela vai olhar aquilo que era motivo de orgulho para ela, de se enaltecer, ela vai falar assim, eu era um babaca. Né? Tinha uma outra parte que eu queria falar ali. Não, deixa a Cida falar. Fala aí, Cida. Você falou mesmo.
Oi, tá, lembrei aqui. Rapidão, viu? Porque eu perdi o raciocínio ali, fui falar Quando a gente está afastado de Deus, a gente está com pouca intimidade com Deus, o que acontece? Eu peco, não sinto nada. Aí eu vou dormir, coloco a cabeça no travesseiro, tal. Lógico que vai vir um vazio. Mas a pessoa que é convertida, que leva uma vida de santidade, quando ela erra, o que acontece? O coração acelera, você começa a arrepiar, e você fala assim, nó. Aí, eu ia usar uma palavra que não pode usar. Então, a gente fica pensando, colocando no coração, gente, por que eu fiz isso? E fica remoendo aquilo que aconteceu lá. Aí você fica com vergonha, não sei vocês, mas eu acho que isso está no coração do crente. A gente fica com vergonha até de orar. No dia, assim, quando acontece alguma coisa, no dia de ceia, por exemplo, você pede perdão, você chega na hora da ceia, você ainda fica meio assim, vou pedir perdão de novo. Vou pedir perdão de novo, para ter tranquilidade, para não ser réu do próprio corpo. Então, o pecado na vida do crente tem que trazer tristeza. E a tristeza, essa tristeza aí, ela não pode provocar remorso, porque Judas teve remorso. Tem que provocar arrependimento. Isabel. Passou a tela? Desejo de guardar ao Senhor. Guarda-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Você sentirá um desejo forte de agradar a Deus, guardando os seus mandamentos. O prazer do filho é fazer a vontade do Pai. João 4:34. Então, assim, o prazer, um pai que tem um bom relacionamento com o filho, a tendência do pai, se o filho é obediente, é que agradar o filho, tentar estar próximo do filho, fazer a vontade do filho. Estou falando nós, pai carnais. E quando a gente tem um pai que é amoroso, que é cuidadoso, qual que é a tendência do filho? É ser obediente, é fazer a vontade do pai. E o relacionamento nós, pais terrenos com Deus, é semelhante, não é, Abraão Paulo? Vai lá, Roseli. Sentirá um grande amor pelos seus irmãos. Passou, não? Tá certo? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama permanece na morte. 1 João 3,14. Se você nasceu de novo, você será tomado pelo amor de Deus. Você amará os seus irmãos. Aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João 4,8. Isso aí está falando assim, até agora a gente estava falando do relacionamento com Deus. Só que o relacionamento com Deus, ele é proporcional ao nosso relacionamento com as pessoas também. Então a gente tem que amar o nosso irmão, a gente tem que olhar para o nosso irmão e sentir alegria de ver o irmão. Quando a gente encontra, eu acho tão esquisito quando você encontra alguém da igreja, às vezes eu estou descendo ali de moto, aí estou passando de moto, tá a Cidinha lá. Ó. Aí eu falo assim, velho, vou mexer com ela, estou nem aí. Eu mexo com ela lá. Essa dali estava dentro da padaria, aí com a bolsa toda aberta para trás. Aí eu falei assim, vou dar um susto dessa mulher. Enfiei a mão na bolsa dela e baguncei tudo assim, ó. Eu faço isso porque assim, eu tenho alegria de ver vocês. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que vocês têm alegria de ver as pessoas também. Agora imagina, tá ali, ó, Paulo tá vindo nesse passeio aqui, eu tô indo. Aí eu falei assim, não quero conversar com Paulo. Isso não é papel de crente não, gente, falta de relacionamento. Eu posso não concordar com tudo que o Carlos fala, que o Paulo fala, que a Conceição fala, ou não posso não concordar com muita coisa, porque assim, a gente é diferente, cultura diferente, pessoas diferentes, mente diferente, tudo diferente. Mas uma coisa nós estamos igual, servimos o mesmo Deus e temos a mesma cultura cristã. E nós temos que, o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que vai ser o foco do nosso caráter, é Cristo. Então, nós estamos caminhando todo mundo, alinhado. Então, se nós estamos caminhando alinhado, a gente tem, mãos dadas, ombro a ombro, ombreando mesmo. Beleza. Carlão, mete bronca aí, Carlão. Está com o microfone? Desejo forte de evangelizar os outros. Muda, Carlos. Muda aí, Hélio. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20.
você desejará compartilhar com outros quem é Deus e o que Ele faz na sua vida. Você sentirá uma necessidade de compartilhar o Evangelho com os perdidos. Todo discípulo é uma testemunha de Jesus. Atos 1:8. Gente, eu vou ser bem breve aqui, depois eu deixo o Carlos falar. Aqui, ó, se nós somos convertidos, se nós somos crentes, se a gente recebeu as boas novas da salvação e a gente não compartilhar isso aí, o que a gente está fazendo? A gente está dando uma cisão no Evangelho, está falando assim, ó, o Evangelho vai morrer em mim. É como se uma pessoa um casal casa e tem um filho, aliás, e fala assim, eu não desejo não ter filho. Aí se ele é filho único e ela é filha única, aquela geração morreu. É isso. Em poucas palavras é isso. Se eu não quero anunciar o Evangelho, eu falo assim, a família de Abraão vai morrer em mim. É isso que nós queremos? É essa a nossa ordenança? O que a Atos está falando lá, ó, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é isso aí. Quer falar alguma coisa, Carlão? Vamos tentar acelerar um pouquinho aí, porque agora vai dar para falar as palavras. Pode ler? Pode. Vontade grande de servir, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que encara o serviço como um privilégio. Saltei, né? Vos sirva, Marcos 10, 43. Você sentirá necessidade de servir. O discípulo encara o serviço como um privilégio e uma oportunidade para fazer o bem aos outros. Servir aos outros é uma evidência de amor de Cristo no coração. Hebreus 6, 10. O amor que se expressa pelo serviço revela a sua identidade como discípulo de Jesus. João 13, versículo 35. Amém. Então, acontece, nós já vimos lá a questão de relacionamento, já vimos a questão do relacionamento com Deus, já vimos a questão da transformação, processo de santificação, agora vimos o relacionamento com os irmãos e vimos a questão da anunciar o Evangelho. Agora, outra questão. Teve um momento lá que teve os discípulos que estavam lá, assim, ô Senhor, quando o Senhor for para o céu, lembra de mim, me coloca lá do seu ladinho. Aí Jesus falou assim, ô filho, deixa eu falar um negócio com você. Se você está querendo ser servido, já te falar, é esse aqui que vai te servir. Então Jesus está colocando assim, ó, o maior não é aquele que é servido, não, é aquele que serve. Então nós fomos chamados, não foi para ficar sendo servido o tempo todo, não. A gente foi chamado para ser garçom. Né, Paulo? Ele foi chamado para servir. E quando você serve, você tem uma alegria grande. A gente viu um exemplo aqui, foi no dia do trabalho das mulheres aqui. Você viu a alegria dos homens aqui servindo as mulheres? Eu sei que as mulheres ficam felizes também, mas os homens também ficaram alegres. É bom servir. E quando você serve, que a pessoa é agradável e você percebe que a pessoa está feliz em ser servida, qual que é a tendência? Você fala assim, eu quero servir, igual o Paulo está me servindo. E ela vai servir outra pessoa. É um processo. É um ciclo que não termina. Então, eu amo as pessoas que estão próximas de mim e eu vou servir as pessoas que estão próximas de mim. Jesus, pode falar, Paulo? Então, a alegria, servir é bom demais. E aqui, no reino do céu não tem um pequenininho, um grandão, não. Todo mundo é, igual. Todos nós temos necessidade. Todos nós temos necessidade. Eu posso receber todo o ouro, toda a prata, tudo que o mundo quiser oferecer. Mas eu ainda vou ter necessidade, porque o homem é um ser que tem necessidade o tempo todo. Alguém quer complementar? Não, né? Então vamos. Isabela, passou aí? Esse é o último ponto. Desafios e provações no caminho do discipulado. Seguir a Cristo não significa uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que os discípulos de Jesus enfrentam desafios, provações e até perseguições. No entanto, esses desafios fazem parte do processo de crescimento espiritual e nos aproximamos ainda mais do Senhor. Aqui eu vou só citar uma parte. Jesus falou assim, eu não chamei vocês para viver uma tranquilidade, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, ser crente não quer dizer que minha vida vai ficar 100% tranquila, beleza? Não, vai ter desafio, vai ter
Pode me dar aí, Isabel, porque não vai dar tempo mais não. Hã? Não é o mar de rosas, não, obrigado. Então, a gente vai ter desafios. Vai ter desafios e o que a gente tem que fazer diante dos desafios? É tomar a nossa cruz e seguir. Deixa eu ver o que fala aqui. Ó. Vou falar só os tópicos. O outro tópico, pode passar, Hélio. Acompanha lá, gente. O discipulado envolve renúncia e sacrifícios. Quem quer discipular vai ter que fazer dispêndio de tempo. Você não pode discipular também sem estar preparado. Você tem que ter relacionamento com Deus, tem que se preparar. E quando você vai fazer um discipulado, você tem que renunciar a tempo, você tem que investir. Discipulado também não é só se chegar, sentar perto do lado da pessoa e começar a falar de Jesus para ela, não. Você tem que ter uma vivência, você tem que ter uma intimidade com a pessoa. Né? Jesus foi claro ao dizer que seguir a Ele exige negar a si mesmo. Já leu, né? Já. O discipulado, pode passar, Hélio. O discipulado será aprovado e aperfeiçoado através da dificuldade. Tiago nos ensina que convidamos nos a alegrar nas dificuldades. Não, alegrar quando passamos por provas, pois elas produzem perseverança, maturidade espiritual. Deus usa as dificuldades para moldar o nosso caráter e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Como o ouro é refinado no fogo, nossa fé também é aperfeiçoada através das dificuldades. A gente viu aqui algumas pregações sobre isso. Nós temos uma pregação do pastor Manel, que fala sobre isso. Nós tivemos um outro pastor Wagner, que Isabel até ficou brava uma época, que é uma pregação bem pesada. Tivemos uma pregação do pastor Leandro também, que falava sobre essa questão. Sobre a questão do aperfeiçoamento diante das dificuldades. Nós morreu o nosso eu mesmo para viver o Evangelho. O mundo se oporá ao verdadeiro discípulo de Cristo. Isso é verdade? Por quê, Paulo? Hã? Na verdade é porque nós somos inimigos do mundo. E aquele que é salvo, ele vai na contramão do mundo. É exatamente por isso que o mundo nos odeia. E em poucas palavras também, Paulo, o mundo ele rejeita as coisas de Deus, o que o Carlos colocou lá no início. O mundo ele quer aceitar Deus. Tem uma palavra do Billy Graham que eu esqueci como é que fala, mas tipo assim, é fácil a pessoa falar que aceita o Evangelho, mas sem renunciar, mais ou menos assim, eu não sei exatamente como é que não, sem renunciar às vontades e às coisas que ela faz. Então aceitar assim é muito fácil. Qual sacrifício tem nisso? Né? O mundo, quer ver? O mundo rejeitará os valores do reino. Porque os valores do reino não é eu fazer a minha vontade, não. É eu fazer a vontade do meu próximo, fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa não quer matar o eu dela. Ela quer fazer a vontade dela. E a vontade da carne dela é tentar ajudar os outros, é servir? Não, ela quer sentar no conforto lá da poltrona dela e ser servida. Isso é uma das questões. A outra é que ela, vou ficar investindo na vida de quem eu não conheço? Tchau, eu já sou salvo, problema. E isso para quem acha que é crente, né? Porque o pensamento do crente não é esse. O mundo ele não está preocupado, ele não quer renunciar às coisas que ele tem do dia a dia, não para estar dentro da igreja, ou para estar fazendo evangelismo, ou para ter uma vida diferente, abandonar práticas pecaminosas. Assim, se o pecado fosse ruim, ninguém queria pecar. Então, o pecado é prazeroso, a pessoa fala, eu prefiro viver nesse prazer do pecado, ainda que seja momentâneo, é o que eu estou vivendo, não sei quanto tempo eu vou viver. Já teve gente falar comigo assim, eu vou pular, falou desse jeito comigo, quando eu estava conversando com ele, né? Eu vou ficar dentro da igreja, eu sei lá quanto tempo eu vou viver. Aí eu passo minha mocidade dentro da igreja, vou envelhecer dentro da igreja, eu morro, o que eu curti do mundo? Passou o mundo, eu não curti nada. Esse é o pensamento que está lá fora. Deus concede força e graça para perseverar. Então, assim, para a gente permanecer firmes, não tem outra se não é a Deus fortalecendo. Por nós mesmos, esquece. Esquece. É Deus que fortalece, é Deus que dá as condições da gente permanecer firmes e como bons discípulos. Paulo, ele declarou, tudo posso naquele que me fortalece.
não enfrentamos as lutas da vida sozinhos, mas com o poder do Espírito Santo que habita em nós. E a conclusão, qual que é a conclusão para mim, Hélio? A conclusão, vou ler aqui rapidinho. O discípulo é uma pessoa privilegiada espiritualmente. Ser um discípulo de Jesus é o projeto mais fascinante da vida. Deus quer moldar em você o caráter de Jesus. O caminho do discipulado envolve desafios, mas Deus usa cada provação para fortalecer a nossa fé e nos conformar à imagem de Cristo. A palavra conformar está certo, porque está baseado no texto que está lá em Tiago. Então é conformar a imagem de Cristo, aproximar a imagem de Cristo, parecer com Cristo. O verdadeiro discípulo não desiste diante das dificuldades, mas persevera, sabendo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória do porvir, está em Romanos 18. Cada discípulo deve ser um exemplo de Cristo. A vida do cristão deve ser simplesmente uma representação visível de Cristo. E aí vem uma pergunta, quando as pessoas olham para nós, elas veem essa característica de Cristo? Né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar nisso aí. Se as pessoas olham para nós, igual o Carlos colocou, e não vê diferença, ou se as pessoas entram dentro da igreja falando que é crente, e saem da igreja, ou aliás, dentro da igreja mesmo, age como uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade, a tendência é contaminar quem está mais perto. Porque tem um monte de gente da igreja que, infelizmente, tem pessoas que têm firmeza espiritual, mas tem pessoas que é fraca. Tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes fica ali e se pensa, fulano está fazendo isso aí, eu vou acompanhar ele também. Sem querer, pensa. Então, tem que saber como que a gente deve comportar como cristão. E nós temos uma responsabilidade. Ontem, no trabalho dos jovens lá em casa, a menina falou assim, eu não sei se eu entendi a pergunta dela não, mas o que eu entendi foi isso. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe. Ela falou assim, é muito complicado, a gente tem uma responsabilidade de crente muito grande, a gente tem que responsabilizar pela pessoa do nosso lado ainda. Mais ou menos eu entendi foi isso, não sei exatamente se foi isso que ela falou não. Mas eu tenho que responsabilizar pelas pessoas do lado. Nós temos essa responsabilidade, nós somos suporte uns dos outros. Né? Numa dessas pregações, o pastor usou até uma analogia daquele pedestal ali que segura o microfone. Se não é o microfone, como é que aquele microfone vai ficar parado ali para o cara tocar o violão e cantar? Nós somos suporte. Quem vai suportar, vai ajudar o Paulo, a Mara, o Elton, o Carlos, a Roseli, qualquer um de nós, a permanecer firmes, é a palavra de Deus sendo usada muitas vezes pelas pessoas que estão do nosso lado. Fala assim, irmão, está precisando de ajuda? Quer caminhar comigo? Quer falar alguma coisa? Isabel é minha psicóloga, o trabalho dela lá, de vez em quando, ela fala assim, hoje eu tive que ouvir. Às vezes a pessoa não quer nem que a gente fale, ela só quer que a gente ouça. A gente tem que ter esse tempo. Evangelizar também, às vezes você não usa a boca não, você usa o testemunho e o ouvido. Amém? Tranquilo?